Para fins de pesquisa, nós definimos a mediunidade como a experiência em que o indivíduo alega estar sob a influência ou sob o controle de uma personalidade falecida ou uma outra entidade não material. Nessa perspectiva, as experiências mediúnicas são universais ao longo das culturas, das civilizações, ao longo da história. Nós percebemos esse tipo de experiência desde, por exemplo, na Grécia Antiga, nos oráculos, Sócrates ouvindo o seu daimon. Nós temos na própria origem das tradições judaico-cristãs, os profetas ouvindo os anjos e vendo os anjos, o Deus, assim como os primeiros cristãos. E hoje em dia nós temos, por exemplo, na cultura brasileira, diversas tradições religiosas com essa experiência, como os católicos carismáticos, os protestantes pentecostais, as religiões afro-brasileiras e o espiritismo. E muitos pesquisadores, a partir do século XIX, na área da psiquiatria e da psicologia, se debruçaram sobre este tema. Por exemplo, William James, ele defendia que a mediunidade deveria ser um tema de profundo interesse e que necessita de uma urgente investigação da parte dos pesquisadores. E o interessante é que os estudos sobre as experiências de transe e de mediunidade deram origem a vários conceitos que nós temos hoje, por exemplo, na área do inconsciente, da mente subliminal, da histeria e da dissociação. Vários pesquisadores pioneiros, como Pierre Janet, Frederick Myers, William James, se interessaram sobre este tema. Então, do mesmo modo que essas investigações já contribuíram muito para o avanço do conhecimento da mente humana, a continuidade dessas pesquisas podem também nos ajudar a compreender mais a mente humana, a natureza humana e essas experiências tão comuns e frequentes e que influenciam tanto na história da humanidade. E as principais hipóteses levantadas pelos pesquisadores ao longo de mais de um século de investigações para explicar as experiências mediúnicas variam entre algumas. As principais hipóteses são: primeiro, a hipótese de fraude, ou seja, essa experiência seria simplesmente uma fraude, uma tentativa de obter algum tipo de benefício sobre as pessoas. Outra explicação seria ligada às doenças mentais, aos transtornos mentais. Quer dizer, as pessoas que têm essas experiências têm um quadro psicótico, um quadro dissociativo, histérico, algum tipo de doença mental. Outra explicação seria de que essas experiências seriam fruto da mente inconsciente. Quer dizer, a mente inconsciente do indivíduo, de alguma forma, se manifesta, personifica, simula uma outra personalidade e se comunica como se fosse uma entidade desencarnada ou não material. Essas são as explicações, digamos, convencionais. E há também duas explicações que transcendem um pouco essas explicações convencionais, mas que têm sido levantadas pesquisadores aí ao longo do tempo. Uma delas seria a percepção extrasensorial, em que durante o estado de transe, o indivíduo, o médium, seria capaz, através de telepatia, de percepção extrasensorial, de clarividência, obter informações por vias anômalas, por vias não habituais, além dos 5 sentidos conhecidos. Por fim, a outra explicação seria a explicação de uma mente não local, ou de uma mente não material, não ligada diretamente ao cérebro do médium, ou seja, de que existiria efetivamente uma consciência não material que de alguma forma seria capaz de se comunicar através do médium. Então, os pesquisadores ao longo do tempo eles se dividem entre essas várias hipóteses. Por exemplo, o Freud tendia a ver mais como uma experiência patológica dissociativa, assim como o Pierre Janet. Outros pesquisadores, como por exemplo o Jung, ele tinha alguma dúvida, ele não sabia muito bem em qual dessas categorias deveria encaixar. Frederick Myers e Ian Stevenson, por exemplo, defendiam que havia tanto fraude, o inconsciente, doenças mentais, mas que também deveria se considerar, e como bastante prováveis, as hipóteses da percepção extrasensorial e de uma mente não material, uma mente não local.